Diogo, você que trabalha com o Pedro especificamente, dividindo transmissões, por exemplo, na Rádio Gaúcha, você deve ter a mesma percepção que eu tive com o Milton tantos e tantos e tantos anos. Não tem brincadeira com o Milton e com o Pedro. Todo o jogo é o jogo mais importante do mundo. Isso é fundamental. E isso eu acho que é uma coisa linda e que deveria servir de exemplo, porque os caras estão com a régua aqui em cima, amigo. É o jogo lá, início de temporada, jogo de Série B. Tem uma história que eu vivi com o Milton, que é o seguinte, a gente foi fazer um jogo de Série B, Pedro. Série B na terça-feira, e era uma terça-feira que coincidia com a final do BBB. Por aí vocês já imaginam quanta gente estava vendo. Não, isso é coisa de 15 anos atrás, pelo menos. Isso é a transmissão secreta, né? Isso, exatamente. E esse era o nosso assunto na van. Na van, esse era o assunto. Tipo, e aí? Vamos falar alguma merda só para ver se dá problema? Se tem alguém vendo? Claro que não. Claro que não. Isso. Vamos falar alguma coisa, né? Tomando um pito do Pedro Ernesto. É que o Pedro não gosta desse... O Pedro, esses termos mais chulos, não assim, são ele não gosta é disso. verdade. Ele é um cara mais refinado. Ele fica chocado. Ele se choca. E aí, vamos fazer algum teste ou não? Concluímos que não. Não vamos fazer teste e tal. Começa a transição. Era o glorioso São Caetano Esporte Recife. Jesus amado. No glorioso Anacleto Campanella, numa terça-feira. Pedrão. Já fui no Anacleto Campanella. Não é das coisas mais legais. É o né? jogo do contra-cheque. Jogo do contra-cheque. E aí, cara, começa o jogo e o Milton dando aquele gás e a gente dando gás. A reportagem era Thiago Leifert e Marco Aurélio Souza. Nossa. Milton Leite e Maurício Noriega. Eram esses aí. Aí, pá. Pedro, termina o primeiro tempo no intervalo. Entra uma voz com sotaque carioca. O diretorzaço entra e fala assim, boa noite, pessoal. E aí já fica aquele silêncio, né? Porque todo mundo conhecia a voz do cara, do Emanuel, que foi o cara que me contratou e contratou o Milton. E aí, cara, fica aquele gelo. E ele falou assim, parabéns, porque esse jogo provavelmente não tem ninguém vendo e vocês fizeram um ótimo trabalho. É isso, um cara aí, transparente. na van isso é de volta, profissionalismo, né? a gente disse assim, Pedro, ufa. Porque se tivesse feito uma piada, só que a gente não fez, porque a gente levou a sério. E eu acho que vocês fazem isso todo santo dia. Não, porque que tu tenha um ouvinte ou um telespectador, ele merece a tua atenção. Todo o respeito. Chega, não precisa ter 10, tem 20, tem 1 milhão. Chega, é o suficiente. Ele ligou, ele está sintonizado naquele canal que tu está trabalhando e ele merece todo o respeito. Eu acho que essa é a ideia. Né? É isso, né, Milton? É isso, Marco, e tem uma outra questão, eu acho, né, fundamental, é respeito com você mesmo, né? Quer dizer, quando você vai transmitir um jogo, para mim qualquer jogo é final de Copa do Mundo, então é o respeito ao seu passado, é o respeito ao seu trabalho, né? Você saber que você está fazendo o melhor que você pode fazer, nem sempre sai como você quer, mas você sempre se esforça para que saia. Então, além disso que o Pedro falou, que eu acho que é fundamental, porque a gente trabalha para quem está nos assistindo ou para quem está nos ouvindo, mas a gente trabalha também pela gente, né? Pelo próprio prazer de fazer bem feito, de mostrar como você é bom, como você tem capacidade. Então, isso acaba sendo fundamental. E na verdade, outro dia até falei isso para alguém, não lembro em que bate-papo foi, que, na verdade, a maior parte dos jogos não é grande jogo, né? Em geral, a maior parte dos jogos é jogo fraco, é jogo médio, né? E você tem que se esforçar para que aquele jogo seja bom para quem está assistindo e para quem está ouvindo, né? Exatamente, eu brinco sempre, Diogo. A galera fala assim, fica lá do lado do jogador, viajando. Aí eu falo assim, mas tu acha que todo jogo é bom? Sim, é tudo Champions League. Meu Deus do céu, tem cara... Vini Moura, qual é a narração do Pedro Ernesto? Não a tua preferida ou aquela que é mais histórica aqui no Rio Grande do Sul, mas aquela que deu mais repercussão nacional. Qual é? Qual é? Rasga a camisa do São Paulo, pisa em cima Eu vou ser modelo! E esse eu escutei com 8 anos de idade. Com 8? Tu tinha 8 anos de idade, eu aninhos? estava com o radinho colado no Não, ouvido. vamos ao contexto. Ninguém tá te acusando de nada, Pedro. Não, mas antes disso, não, Pedro, não, pro Milton poder fazer a análise dele também, Alberto Funk, por favor, roda a narração histórica de Pedro Ernesto Denardim, direto do estádio do Morumbi. Final de Libertadores.
Edinho escapa do marcador, arrancou pelo meio, tentou grande bola pro Sobis, dominou, encarou o Fabão, lá vai ele, vai bater, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol! Sobis, no mano a mano ele é imbatível, no mano a mano eu disse, ele vai marcar o gol, esse gol, senhores, é pintinta vermelha na América. Este pode ser o gol da Libertadores para o Internacional. O Inter vem a São Paulo enfrentar o São Paulo no Morumbi, faz 1-0 com Sobis. A 8 minutos da etapa complementar, um grande lançamento do Edinho. Rafael Sobis encarou o Fabão, cortou o negão para os dois lados e meteu o pé direito. O Inter está sendo campeão. Pro Wagner dominou, abriu para Alex, apareceu para a ponta esquerda, Fabão saiu na marcação, pé canhoto, a bola levantou para o Fernandão, de cabeça no tigre do poste, voltou para o Sobis, atirou, gol! Gol! É demais, é demais, é demais, 16 minutos, etapa complementar, o Inter liquida o São Paulo, o Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela, o Inter humilha o campeão do mundo destroçado pelo futebol do Internacional, um campeão do mundo que começa a morrer definitivamente nas cores vermelha e branca do time colorado, da gauchada de vermelho, no gol de Sobis, o menino de Erechim, cara de gaúcho, pinta de gaúcho, roupa de gaúcho, parece gaúcho e o Inter é gaúcho. Que rolo, tu arrumou, Com o hein, olho Pedro? marejado de... Cara, mas ó, o Vini tá emocionado e tem uma coisa, eu que adoro o texto, Diogo, e você também. Não tem uma palavra repetida, uma. E ele conta uma história que passa pelo futebol, pela a honra de ser gaúcho e o São tripudiar, Paulo, campeão do mundo. ou melhor, vencer, passar por cima do campeão do mundo. PQP. Se vocês me mas permitem... deixa- Que inspiração. Sabe uma coisinha, Pedro? Assim, Sim. o Milton tem muito disso também, mas assim, que é o que eu mais admiro no Pedro, e eu acho quase uma coisa mítica, porque o Pedro nunca tem uma narração igual de gol. Ele vai sempre mudando, e é uma coisa intuitiva que ele consegue construir na hora. E esse, para mim, é o grande segredo do Pedro. Assim. Tu nunca sabe como é que vai ser. Tem até, Pedro, aquela história que a gente que trabalha com o Pedro nas narrações, quando o Pedro ele vai se levantando, quando ele percebe que tem uma coisa maior, ele se levanta naturalmente. Acho que ele nem se dá conta, ele se levanta. Verdade. E ele se levanta e vai indo, e ele vai, e é uma percepção que é um troço que só essa profissão chamada narrador tem. É um troço outro muito louco. cérebro, Eu eles lembro têm de uma outro cérebro. É outra cabeça, porque tu tem que ser científico para controlar uma transmissão, acionar o repórter, informação, e ao mesmo tempo tu tem que ter graça, leveza, entender o momento. Eu me lembro de uma do Milton, de 100 metros rasos, acho que vai ter depois. Ótimo, É a próxima. Que é um troço louco. Como é que o cara consegue? E não era combinado isso aqui, hein? Tu vê pra te ver como Sem marca. spoiler, por favor, sem spoiler. Tu vê que eu não sabia, pra te ver como é uma coisa Mas que marca. marcou. Mas enfim, eu não sei como é que o Milton, Pedro consegue. tu acha que eu exagerei? Não, Pedro, sabe que na verdade você nem falou ainda sobre, mas eu vou dar um pitaco, né? Quando você fala da palavra contexto, acho que essa é a questão fundamental. A história do Rogério Ceni, por exemplo, é essa. As pessoas só lembram eu dizendo que o Rogério Ceni é chato, pip. Mas na verdade, ninguém lembra do contexto. Primeiro, aquilo não estava no ar. Eu estava conversando com o comentarista, a gente estava esperando para entrar no ar num programa que estava exibindo uma entrevista do Rogério Ceni naquele momento. E aí eu falei com o cara do lado, e aquilo alguém gravou, alguém soltou no YouTube e virou história, né? Mas é o contexto, né? Quando você fala, não, mas aquilo não estava no ar, se estivesse no ar eu jamais falaria isso sobre o Rogério Ceni. Se estivesse no ar, teria sido assim, enfim. O contexto é fundamental, e em geral as pessoas esquecem do contexto. Então quando eles veem a sua narração, dá a impressão, não, ele está desrespeitando o São Paulo. E não é nada disso, é o contexto de tudo aquilo. Era o campeão do mundo, era um jogo fora de casa, era um Internacional ganhando bem de um time como o São Paulo. Então acho que essa questão do contexto é fundamental para a gente entender um monte de coisa, porque como disse o Diogo, a gente trabalha no improviso, a gente trabalha na emoção, a gente trabalha o tempo com muita informação, mas a emoção aflora num momento como esse que você estava narrando ali, né? Não, bem, perfeito. Tudo isso que o Milton disse é verdade, e eu acrescentaria o seguinte: o São Paulo era campeão do mundo naquele momento. Sim, Tinha o atual baita campeão time. do mundo. Sim, o Morumbi tinha 80 mil pessoas. Tá? Tinha 2, 3 mil colorados lá, nada mais do que isso. E o Inter nunca tinha ganho Copa Libertadores, o que o Grêmio já tinha.
Já tinha duas. Então, o Grêmio já tinha duas. Então, esta rivalidade que nós temos aqui, que é bastante forte, tá, me levou a imaginar o seguinte: o que os colorados estão pensando nesse momento? Até hoje os caras pedem para me narrar o jogo. Que coisa não, louca, chega, né? não quero me incomodar. Mas uma pequena perguntinha, como é que tu saiu do Morumbi aquele dia? Te incomodou aquele Não, dia, não, Pedro? saí bem, porque demorou. as pessoas não veem, mas aí na madrugada, uma Na rádio madrugada. lá, uma rádio relógio, não sei qual é, o cara começou a botar. Aí daqui a pouco na Bandeirantes, como é o nome dele? O que fazia a madrugada, que era muito bom lá. Zaidan? Zaidan, Zaidan, Cláudio Zaidan. Eu acho esse um dos maiores radialistas Não, que ele eu é já ótimo, ouvi. ele é ótimo, ele é uma um aula troço também. espetacular. E aí ele começou a botar o gol. Não, mas Ah, e aí? esse rapaz aqui exagerou. Se passou. Não precisa tanto, estão me ligando, estão recebendo mensagem, E tal, aí? tal. Então, foi sim um exagero, porque as pessoas não entendem. O clube para as pessoas é como um filho, é como alguma coisa da família. É sagrado. Está impregnado, tá entendendo? Agora, o que eu quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, que o Inter rasga a camisa de São Paulo, que estava ganhando o campeão do mundo no seu estádio, estava conquistando a Libertadores. O Rafael Sobis, cara de gaúcho, pinta de gaúcho, roupa de gaúcho, feio como gaúcho. Tudo, tá? Então, eu estou dizendo tudo aquilo porque é o sentimento que brota de quem nasceu no Rio Grande do Sul, que é gaúcho, que já viu o Grêmio ser campeão da Libertadores e que começava, quando está 2-0, eu digo, bom, Inter ganhou a Libertadores. São Claro Paulo? que não tinha ganho São ainda. Paulo né? não ficou bravo contigo, a instituição, o clube não te falou? Ficou. O E aí? Marco Aurélio Silva, aquele que queria dar Cunha, Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha. Mas sabem que é muito é incrível como essas narrações elas moldam o teu caráter como torcedor. Porque eu tinha 8 anos, né? Eu estava ainda entendendo. Então eu passei uns 10 anos seguidos escutando essa narração sempre que chegava um jogo decisivo do Inter. Porque é algo que me remete a um Inter É vencedor. uma coisa que tu Que ganhou. me leva a um Inter vencedor. E de criar o hábito de, por exemplo, estar escutando. Por exemplo, eu com 10 anos de idade estava no estádio com um radinho no ouvido. Algo que parece, para uma criança de 10 anos, parece que não faz sentido, né? Uma criança de 10 anos a pegar essa coisa do radinho. E tem muito a ver com esse senhor aí. claro, viu, Milton, que eu tive o cuidado de ficar uns 2, 3 anos sem ir no Morumbi, né? Mas foi só coincidência na escala, né? Foi só coincidência. Naquela época melhor tinha, não, porque a rede social era o Orkut. Era o Ainda Orkut, estava tava começando comunidade essa no coisa Orkut. forte. Isso. Né? Tu tinha que ver o que os caras da Independente me diziam. Imagina hoje em dia com a rede social avançada. Que maravilha. Não eram coisas Não, agradáveis. A partir dali eu comecei a entender que tu tem que respeitar os clubes e tu não pode brincar com isso. Sim. Porque as pessoas têm no clube alguma coisa que é dela, que é familiar, tá? E que não pode ser ultrajada. Eu em nenhum momento eu desrespeitei o São Paulo, pelo contrário. São Paulo é tricampeão do mundo, eu admiro o São Paulo por tudo que ele é. Tá? E naquela época, então, era uma maravilha, né? Depois teve aquele São Paulo do Muricy também. 3 foi vezes tricampeão campeão brasileiro. Isso aí. Um atrás do outro, né? Um atrás do outro. Sim, Isso sim. aí é complicado. O Palmeiras agora não conseguiu 6, ser. 7, 8. Então, tu vê, um clube desse, como é que eu não vou respeitar? Mas, claro que eu vou respeitar. Tu não imagina que eu torci pro Fluminense não cair. Porque esses grandes clubes brasileiros As grandes têm marcas. lá suas dificuldades administrativas, mas eles têm, antes de tudo, a grandeza que outros não conseguem ter.